a doutora Camila do Valle Gimene, sócia do escritório Office Bloom, Bruno Abrosio e Weissoff, advogados associados, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, PUC, professora convidada da EPD, Escola Paulista de Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie e da FIP, Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas. Autora do livro O Valor Probatório de Documentos Eletrônicos e coautora dos artigos publicados nos livros Educação Digital e Compliance, a Nova Regra do Jogo. Doutora Camila falará sobre aspecto legal, o valor de prova de documento legal. Com a palavra, a doutora Camila. Olá, bom dia. Bom, agradeço o convite ao arquivo. Sempre é muito importante podermos debater e conversarmos sobre esses assuntos, né? Acho que o principal ponto aqui é a reflexão. Iniciando, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui, né? A evolução tecnológica, ela sempre trouxe para a humanidade alguns questionamentos, né? Pensem que a primeira grande revolução, né, segundo Pierre Lévy, que é um sociólogo francês que fala muito sobre o avanço tecnológico na nossa vida, os impactos da tecnologia na nossa vida, ele fala que a primeira grande onda de evolução seria quando o homem aprendeu a plantar para a sua própria subsistência. Então, a gente sai da idade das cavernas e começa a controlar a nossa alimentação. A segunda grande onda de evolução seria a criação da máquina a vapor, que possibilitou até a criação do modelo capitalista que a gente vive hoje. Não sei se acertamos muito, erramos, mas, enfim, pelo menos saímos da era da Idade Média. E que a terceira grande onda de evolução é da revolução tecnológica, que a gente tem uma ideia onde começa, mas ali, por volta da década de 60, 70, mas nós não temos a menor ideia de onde vai terminar, né? E isso começa a trazer impactos na nossa vida nas mais variadas esferas, né? No campo jurídico, a gente está falando aqui de documentação eletrônica, no campo da medicina, né? Os médicos já estão usando aí inteligência artificial para acertar mais diagnósticos. No campo da educação, estudos mostram que quando um professor tem um recurso tecnológico durante uma aula, ele consegue fazer com que o aluno absorva quase 30% a mais de conteúdo ao longo do tempo. A grande questão é, nós criamos modelos, caixinhas, em que a gente foi encaixando as questões jurídicas e, partindo daquelas premissas, a gente começou a gerar responsabilidades. A grande questão é que hoje se coloca a tecnologia disruptiva, ou seja, a tecnologia que destrói os modelos anteriores, cria modelos absolutamente novos, que nos exigem uma grande reflexão de criação de novos modelos que sejam compatíveis. Alguns exemplos aqui, né? Acho que 3 empresas que nos mostram muito bem isso. A primeira delas é o Facebook, a maior empresa provedora de conteúdo do mundo. Ela revolucionou toda a forma de produção de conteúdo. Mas ela não escreve uma linha de conteúdo, quem escreve somos nós. Como a gente vai aplicar todas as leis e regras que criamos para o mercado editorial, a responsabilidade do jornalista, do editor e tal, se agora todo mundo provê informação? Airbnb está presente em 191 países, revolucionou todo o mercado de hospedagem privada. Mas eles não são donos de um quarto de hotel. Como a gente vai aplicar todas as regras, por exemplo, de hospedagem de menor de idade num ambiente como esse, se mudou o modelo? Uber, e acho que aqui em São Paulo a gente vive perfeitamente o exemplo do Uber, né? Revolucionou todo o mercado de transporte privado no mundo inteiro. A gente vê aqui em São Paulo as brigas com os taxistas. Não tem um carro, não tem um empregado motorista. A Justiça, inclusive, já reconheceu um vínculo de emprego com o motorista do Uber, dizendo que era um vínculo, uma subordinação jurídica ao algoritmo. Não tem uma pessoa física, que é um chefe, a que esse motorista seja subordinado, mas há um algoritmo que subordina aquele determinado trabalhador, né? Segundo grau acabou revogando a decisão, entendeu que não era o caso, que não havia vínculo. Então, vejam, as tecnologias disruptivas, elas desconstroem o modelo anterior, criam novos modelos e nos trazem também muitos questionamentos éticos, né? Por exemplo, existem alguns estudos hoje que falam sobre a possibilidade do aumento da vida do ser humano e até mesmo transformar o ser humano em imortal. Inclusive, os estudiosos dessa área dizem que o primeiro ser humano imortal já nasceu e está entre nós. Como é que a gente vai lidar com todas as questões éticas e jurídicas decorrentes desse tipo de inovação tecnológica? O direito, por sua vez,
ele vive a reboque da tecnologia. E muitas vezes é necessário que seja assim, né? Imaginem se a cada aplicativo novo a gente tivesse que ter uma lei que o regulamentasse. Vocês acham que ia ter inovação? Qual que é o modelo? Jovens empreendedores, grandes empresas, universidades criam novas tecnologias, colocam no mercado, todo mundo começa a usar e a gente começa a entender quais vão ser os impactos jurídicos e aí precisamos regular. E isso não é bem novidade no universo jurídico, né? Pensem lá no século XIV, quando toda a informação escrita, em sua essência, ela estava em livros que estavam lá na igreja ou no castelo do rei. Gutenberg vem e cria a prensa. E aquela informação que era controlada, restrita, limitada, pode ser reproduzida para qualquer um, no mundo inteiro. E foi por conta dessa inovação tecnológica que se gerou a necessidade de criar todo um modelo de proteção intelectual. O mesmo aconteceu no finalzinho do século XIX com a máquina fotográfica. Uma socialite americana, quando saía nas ruas, era muito fotografada pelos paparazzis da época, e as fotos iam parar nos jornais. E 2 juristas escrevem um artigo sobre o right to be alone, o direito à privacidade. Foi por conta da máquina fotográfica que a gente começou a discutir direito à privacidade. E agora a evolução tecnológica nos coloca mais situações para refletirmos a respeito. Ainda, será que o meio eletrônico ele é um novo território ou só é uma ferramenta, né, sob o ponto de vista jurídico? E eu diria que é somente uma ferramenta, especialmente porque a tecnologia disruptiva também desconstrói modelos jurídicos que estamos acostumados. Qual era a regra geral? Países fazem leis que valem dentro dos seus territórios. Esse era o mecanismo que estávamos acostumados, né? Tirando a FCPA, que é a legislação de corrupção americana, e até Marco Civil da Internet aqui no Brasil, a grande maioria das nossas leis são feitas para valer dentro dos nossos territórios. E nós dividimos territórios no mundo físico, no mundo real, com fronteiras. Qual que é a fronteira do meio digital? Não existe mais. Então, todo aquele modelo que a gente criou de jurisdição, de competência e tal, passa a não fazer mais muito sentido no mundo amplamente interconectado. Esses são os desafios que a tecnologia nos coloca. Com relação ao cenário legislativo, a grande tendência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é adaptar as leis que já existem para recepcionar as novas tecnologias. Para algumas coisas, teremos que criar leis novas, né? Por exemplo, hoje em dia a gente está discutindo sobre os bitcoins, as criptomoedas, né, os ativos digitais. Será que hoje o órgão regulador, como o Bacen, conseguiria regular todo esse modelo? Não, a gente vai ter que deixar esse mercado florescer, depois entender onde os problemas pegam para começar a regular. Me parece que o exemplo do WhatsApp ele é bem precioso nesse aspecto, né? A tecnologia foi desenvolvida, foi colocada no mercado, todo mundo consegue usar, e agora crimes começam a acontecer. Então, começaram a acontecer tráfico de drogas, pornografia infantil, e o Poder Judiciário começou a precisar investigar. E a empresa começou a dizer, não, mas o tipo de tecnologia que eu uso não permite que se intercepte um determinado tipo de comunicação. Nos casos, eles estão falando ali de criptografia. Como a gente vai resolver isso? Percebam, não temos respostas prontas para tudo. Teremos que evoluir essas respostas de acordo com as questões que a tecnologia vem nos colocando. Aqui eu trouxe para vocês um brevíssimo cenário legislativo a respeito de tecnologia no Brasil. Não se encerra aqui, mas só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo hoje em relação à nossa legislação. Desde 2001, por exemplo, a gente tem uma medida provisória que fala da certificação digital e cria a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Já vou falar um pouquinho melhor sobre ela. Em 2006, essa medida provisória possibilitou que a gente tivesse a lei do processo judicial eletrônico. O quanto isso muda e muito, né? Primeiro, pelo tempo dos processos. Antes, processos que demoravam 1 ano, 2 anos para serem sentenciados em papel, hoje, em 3, 6 meses, são sentenciados. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um case sobre esse assunto, e percebam, é um case mundial para os fornecedores de tecnologia, porque ninguém tinha um volume tão grande de processos para gerenciar como a gente tinha aqui. O primeiro modelo que o Tribunal de Justiça de São Paulo adotou foi o da digitalização. Pega o que é papel, transforma em digital. Depois ele foi para um segundo modelo, que é da automação. Alguns atos no processo que devem ser feitos de forma automática, por conta das regras processuais, já acontecem de forma automática. Não precisa mais um servidor lá dar um enter naquele sistema. E agora a gente está indo já para um terceiro nível de evolução,
que é da inteligência artificial, né? Os juízes usarem recursos de inteligência artificial para decidirem mais com maior qualidade, maior efetividade. Em 1990, a gente criou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas veja só que interessante, criamos uma lei quando não havia ainda internet no Brasil, né? A internet comercial chega mais ou menos em 95, 96. E esse é um exemplo muito bom para a gente perceber como também é difícil ao legislador criar regras para algo que a gente nem sabe como vai existir, de que forma vai existir. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado, ele previu o crime de pornografia infantil no meio físico, no meio real. Quando a internet explode no Brasil, mais ou menos 95, 96, as pessoas, achando que eram anônimas na rede, começaram a publicar esse tipo de material. Portanto, foi necessário fazer uma alteração na legislação para dizer que aquele que publica, compartilha, disponibiliza de alguma forma esse tipo de conteúdo pratica crime. Muito bom. Mas quando a gente usa esses verbos publicar, compartilhar, disponibilizar, e a gente está falando de um ambiente de internet, nós estamos falando o quê? De upload ou de download? De upload. E aí chegamos à conclusão que quem fazia o download também precisava ser penalizado. Então fizemos uma outra alteração na lei para dizer que aquele que armazena também pratica crime. Mas, às vezes, algumas autoridades precisam armazenar esses conteúdos até mesmo para fazer investigações. Então tivemos que fazer uma alteração na lei para dizer que aquele que armazena com uma finalidade investigativa e tal não há crime. Aí veio o Second Life. Eu não sei se vocês lembram, mas o Second Life era um game que simulava uma segunda vida virtual. Eu não sei para vocês, para mim, cuidar de uma vida real já é bastante cansativo, mas tem gente que tem um avatar numa vida virtual. Avatares de crianças em cena de pornografia infantil começaram a aparecer. E aí a pergunta que se colocou na comunidade jurídica é, mas nós fizemos uma lei para proteger avatar de criança ou criança de carne e osso? Tivemos que fazer uma outra alteração na lei para dizer que representações digitais de crianças em cena de pornografia infantil também era crime, mas com uma pena menor, porque, afinal, não se tratava de uma criança de carne e osso. Percebam, é necessária esta evolução, né? Nós não teremos um modelo estático jurídico. Nós teremos fundamentos, princípios basilares, dignidade da pessoa humana, privacidade, proteção de dados, defesa do consumidor, são princípios basilares que precisarão de novas interpretações e ganharão novos contornos por conta desse avanço tecnológico. Em 2000, por exemplo, a gente teve uma alteração no Código Penal para prever o crime de inserção de dados falsos no sistema ou adulteração de dados verdadeiros em sistemas de informática e telemática praticado por funcionários públicos. Aqui é o sujeito ativo é o funcionário público. Em 2011, a CLT teve uma pequena previsão para falar do teletrabalho, que é um nome esquisito, né? Parece que a gente está falando do trabalho pela televisão, mas, na verdade, a gente está falando do trabalho remoto. Né? Copiamos lá o modelo do Código Português e veio um português de Portugal aí que não é muito adequado para a gente. Em 2012, veio a famosa Lei Carolina Dickmann. Vocês lembram o que aconteceu com ela? Invadiram uma conta de e-mail dela, conseguiram pegar fotografias íntimas e essas fotografias foram parar na rede. Até aquele momento, nós não tínhamos no nosso Código Penal uma previsão, uma tipificação do crime de invasão de sistemas. A nossa lei falava apenas em invasão de domicílio, que é caso o escritório é físico, tem parede, tem porta, de concreto. Aqui, a gente não tinha uma lei penal específica para isso. Essas pessoas foram responsabilizadas pelo crime de extorsão, porque entraram em contato com ela e pediram dinheiro, porque, se não fosse isso, não haveria tipificação penal no país. A partir deste episódio, ajustamos a nossa lei penal para tratar do crime de invasão de dispositivos informáticos. Em 2013, veio um decreto que regulamenta o e-commerce para falar da defesa do consumidor. E esse decreto vem por conta dos sites de compra coletiva, vocês lembram? Jovens empreendedores com novos modelos de negócio revolucionaram o mercado, mas angariaram tantos consumidores que passaram a não conseguir atender as ofertas dos consumidores. Por conta disso, fizemos uma legislação para tratar dos sites de compra coletiva e do e-commerce. Em 2014, vem o Marco Civil da Internet. Né? Uma lei que regulamenta o uso da internet no Brasil e fala de responsabilidades e direitos de usuários e de provedores de serviços no Brasil. É importante a gente entender por que veio essa legislação. Foi por conta daquele escândalo do Edward Snowden, né, que revelou que o governo americano teria acesso às bases de dados das empresas de tecnologia e que, inclusive, teria acessado os e-mails da então presidente da República, Dilma Rousseff. Foi por conta disso que o Brasil passou a ter uma legislação específica para regulamentar o uso da internet no Brasil.
Essa legislação tem 3 pontos principais. Primeiro ponto, privacidade online. Né? Nós temos direito à privacidade online, à proteção dos nossos dados pessoais, e isso se dá justamente por conta do avanço tecnológico. Né? Quando a gente tem modelos na internet baseados em pagamentos de serviços em troca de dados, como são a grande maioria dos serviços que a gente usa, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, todos eles são baseados em pagamento com dados, e quando a gente fala em sociedade da informação, em que a informação passa a ter muito valor, nós precisamos tratar de privacidade. Em que sentido? O usuário precisa ser informado de forma clara e fornecer o seu consentimento para que a coleta de dados ocorra. Né? Então, passamos a tratar isso especificamente. O segundo ponto do Marco Civil da Internet traz responsabilidades aos provedores de serviços de internet, do ponto de vista de guardar logs que permitam a identificação dos seus usuários no caso de práticas ilícitas. O terceiro ponto do Marco Civil da Internet, muito interessante, ele fala sobre educação digital. E esse me parece que é o principal ponto do que a gente está falando aqui. Educação digital no sentido de que o poder público e as empresas prestadoras de serviço têm responsabilidades em educar e preparar os jovens e a sociedade para um uso ético, legal, legítimo e consciente da internet. Né? Então, começamos a falar em educação para esse ambiente digital. Em 2015, entrando em vigor em 2016, veio o novo Código de Processo Civil e fala de documento eletrônico como prova. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Em 2015, também entrando em vigor em 2016, a gente passou a ter no país uma lei que determina um programa de combate ao bullying e ao cyberbullying. E define o que é cyberbullying como algo que trata de uma intimidação sistemática daquela pessoa por meios digitais, com o uso da internet, adulteração de fotografias, intimidação, enfim. E esta lei não fala no sentido de criminalizar o cyberbullying, fala no sentido de escolas, vocês passam a ter obrigação legal de preparar, de conscientizar as crianças e adolescentes sobre esse assunto. Então, para quem tem filho aqui menor de idade, saiba que as escolas precisam falar sobre isso, elas têm agora obrigação legal para falar sobre isso. Em 2016, vem um decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, ele fala sobre neutralidade de rede, mas fala essencialmente sobre segurança da informação. Né? Empresas que coletam esses dados, que são provedoras de aplicação de internet, como é que elas precisam proteger esses dados, inclusive fala sobre o uso de criptografia. Em 2017, essa reforma trabalhista trouxe para a gente agora um capítulo inteiro para falar sobre teletrabalho, muito criticado pela doutrina, porque não falou de questões essenciais sobre privacidade do trabalhador, no controle de dispositivos informáticos para fins de trabalho. E, em 2017, última semana do ano, a gente teve uma lei para falar também do e-commerce, até do tamanho da fonte que um preço deve ser apresentado num site. Hoje estamos em discussão, estamos discutindo um projeto de lei de proteção a dados pessoais, né, para colocar controles em cima das empresas que coletam e tratam dados, inclusive classificando dados como sensíveis e tal. Hoje, esse é o principal ponto de discussão, não só no país, mas no mundo inteiro, e me parece que o assunto privacidade nos meios digitais, me arrisco a dizer que vai ser o assunto jurídico da década, né, porque é um grande desafio tratar sobre esse assunto. E aí eu queria fazer uma pequena reflexão, vimos o cenário legislativo, mas uma reflexão sobre o cenário tecnológico e também num viés sociológico, né? Como é que a tecnologia nos é imposta e como é que a gente lida com isso. Primeiro, nós vivemos uma era de excluídos digitais. Vocês imaginem o que seria fazer uma entrevista de emprego com uma pessoa e esse candidato lhe disser numa entrevista, olha, eu não vou me comunicar com você por e-mail, porque eu acho que não é um meio seguro, nós vamos nos comunicar somente por cartas escritas, porque eu acredito que seja mais seguro. Vocês acham que vai ser viável a contratação dessa pessoa? E sair do grupo do WhatsApp da família, né? É quase uma ofensa mortal, né? O motivo, logo estará na lei que é um motivo de deserdar alguém da família por conta disso. Então, vejam, a tecnologia nos é imposta, sem grandes reflexões, né? Eu não penso muito se isso tem cadeia de custódia, se isso tem valor de prova, ou se isso viola a minha privacidade ou não. Mas fato é que a tecnologia é colocada como algo obrigatório. Pior do que isso, nós começamos a formar a reputação das pessoas de acordo com o que elas são online, com o comportamento delas online. Então, assim, vai contratar um profissional, ele não tem LinkedIn, poxa, talvez não seja tão bom profissional.
embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Né? A sua filha arrumou um namorado novo, ele não tem Facebook, é porque talvez ele tenha uma segunda família escondida. E, por isso, não tem uma rede social. E a gente passa a não confiar nas pessoas que não têm presença nos meios digitais. Significa dizer, ou usamos a tecnologia ou nos tornamos excluídos da sociedade. Estamos fora do jogo. Ainda vivemos um modelo de imigrantes virtuais. A nossa geração foi a única geração que viveu uma era analógica e está vivendo uma era digital. Aqueles que nasceram já a partir dos anos 2000 são absolutamente digitais. Acontece que não fez parte da nossa educação como nos comportar neste ambiente digital. Como agir de uma forma segura, como agir de uma forma ética, qual é a forma adequada de usar esse meio. Em contrapartida, esta geração tem filhos, e esses filhos são absolutamente nativos nesse ambiente digital. Muitas vezes dominam as tecnologias muito melhor do que nós. Como a gente vai garantir que uma geração que hoje está dirigindo uma Ferrari, sem carteira de motorista, acabe não cometendo ilícitos? Né? Um absoluto despreparo para um uso adequado das novas tecnologias. Ainda, o mercado exige inovação. As pessoas querem falar com o banco por meio do WhatsApp. As pessoas não querem vir até aqui o arquivo, elas querem pesquisar na plataforma de vocês e procurar, encontrar os documentos que elas querem. Então, a própria sociedade exige inovação. E, por outro lado, a tecnologia começa a ficar muito barata. Né? Antigamente, ter bons dispositivos, poder estar conectado na rede, muitas vezes era algo limitado para pessoas que tinham cargos profissionais elevados em grandes instituições. Então, se você só tinha um smartphone, se você tinha um alto cargo no governo, ou se você trabalhava num grande banco. Hoje a tecnologia fica muito barata, muito acessível, e todo mundo passa a poder estar conectado. Ainda a gente começa a viver num modelo que tudo passa a acontecer em tempo real. Não dá mais para esperar um mês, um ano, uma hora. Né? A gente começa a criar até uma crise de ansiedade. Ler uma mensagem no WhatsApp, aparecer os 2 tiques azul e não responder na hora, passa a gerar crises de ansiedade, não é? Tudo passa a acontecer, então, em tempo real, com qualquer pessoa provendo informação. E ainda estamos indo para o modelo de internet das coisas. Estávamos acostumados com tecnologias de comunicação conectadas à internet. Um smartphone, um tablet, um computador. Agora a gente está colocando na internet o nosso carro, a nossa TV, a nossa geladeira. Então, mais informação sendo gerada, sendo coletada, maiores as preocupações e riscos em relação a isso. Quais são os grandes desafios da prova digital? Né? São essencialmente 3 quando a gente olha para o aspecto jurídico. Primeiro, garantir integridade. Este documento foi adulterado? Podemos confiar nessa informação? Podemos confiar neste arquivo? Segundo, autoria. Autor aparente e autor real são a mesma pessoa? Terceiro, cadeia de custódia. Qual a forma de criação e preservação desse documento, como o professor Luciano muito bem aqui expôs. Esses são os principais pontos que, inclusive, assolam negócios jurídicos na internet. Como eu garanto que quem está do outro lado daquele computador realmente deu um ok num contrato? Realmente deu um aceite num termo de uso de um site? Realmente fez uma operação bancária? Né? Esses são, resumidamente, os 3 pontos essenciais. E aí eu trouxe alguns casos para a gente enxergar essas questões de integridade. O primeiro deles é o WhatsApp Fake. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma aplicação que simula uma interface do WhatsApp. Então, eu posso simular uma conversa com qualquer pessoa, porque ele tem ali aquela mesma cara, aquele mesmo layout, tiro um print daquilo e mando para alguém dizendo que aquela é uma informação verdadeira. Sabe onde está sendo usado? As empresas agora, por conta da legislação de corrupção, elas têm programas de compliance, elas têm que ter canais de denúncia. Os canais de denúncia recebem denúncias de assédio, por exemplo, com print screens de WhatsApp. Como é que a gente garante que isso é verdadeiro? O segundo exemplo, tem um vídeo no YouTube que ensina, é um tutorial como fraudar uma nota fiscal eletrônica. Né? Um tutorial para aprender a ser bandido. Né? Como eu falsifico um arquivo digital. Uma outra situação super comum, e acredito que todo mundo recebe aqui, quando a gente recebe e-mails de phishing, né? Alguém se fazendo passar por alguém que nós acreditamos
para tentar coletar os nossos dados. As pessoas, acho que os hackers perceberam que ficar mandando coisa da Receita Federal, dizer que seu título de eleitor foi cancelado, não é mais interessante, então eles avisam agora que o Netflix vai cortar a sua conta, né? Afinal, é pior ficar sem Netflix do que ficar sem o título de eleitor, né? Aqui é um outro caso interessantíssimo, aconteceu na Europa. Um criminoso, ele criou uma conta de e-mail fake, ele se passou por uma autoridade e mandou um e-mail para o gestor daquela cadeia determinando um alvará de soltura. Ele foi solto, 2 dias depois perceberam que o e-mail era fake, né? O próprio criminoso tinha criado o e-mail para se passar pela autoridade pública. Portanto, o que eu quero dizer aqui para vocês é, no meio digital é muito fácil uma pessoa se fazer passar por outra. Essa é a grande questão. Nesse aspecto, a medida provisória 2.200 tenta criar um modelo para solucionar isso. Ela cria a infraestrutura de chaves públicas brasileira, que dá para a gente aquele certificado digital, às vezes no smart card, como vocês estão vendo aí, às vezes num token. E, basicamente, é uma autoridade que tem uma chave pública e que vai te dar uma chave privada. Aqui, a legislação garante autenticidade, integridade e validade jurídica do documento eletrônico criado nessa forma. Mas o que é mais importante aqui é a gente perceber uma mudança de paradigma completo. Porque, vejam só, se eu tenho um contrato eletrônico e eu mando para vocês por e-mail, quem que pode ter o original? Talvez nós dois, porque estamos falando de uma combinação de bits e bytes, todos temos o mesmo documento. Quando a gente imprime este contrato eletrônico numa impressora, qual que é o original? O que está no meu computador ou o que está na impressora? O que está no meu computador, que é um documento eletrônico. Mas como é que a gente viveu e foi acostumado a viver até hoje? O original é o papel. E é o papel que eu levo a um cartório, a um tabelião de notas que vai reconhecer a firma daquele documento. Né? Então, percebam, aqui a gente quebra o paradigma, em que sentido? Não é mais um documento em papel que se transforma em eletrônico, é um documento que nasce em suporte eletrônico. E é neste ambiente que ele vai ter algum tipo de autenticação. Né? Então, a ideia que baseia, que está por trás dessa medida provisória é essa. Para que serve, então, um documento do ponto de vista jurídico? Bom, ele tem que revelar a identidade, ele precisa manter uma manifestação de vontade e ele precisa preservar a integridade desse documento. Essa é a ideia, né, de ter uma assinatura no documento físico. O meio eletrônico propiciou que uma pessoa se passe por outra, propiciou fraude, propiciou adulteração, mas, em contrapartida, também ele propiciou um tipo de assinatura no ambiente digital para trazer segurança e ele propiciou rastreabilidade, como o professor Luciano colocou. Se a gente tem os logs, os metadados, a gente consegue ter rastreabilidade desse documento, foi alterado, não foi, é verdadeiro ou não. Né? E pensem até num aspecto mais amplo. Neste mundo totalmente digital que a gente vive hoje, em que tudo é hiperconectado, como eu vou apagar todas as provas digitais de todos os meus atos? Um exemplo simples, fizeram uma pesquisa aqui no estado de São Paulo. Quantas câmeras digitais de filmagem a gente passa entre sair de nossa casa e chegar ao nosso trabalho? Em média, 64 câmeras. Será que eu vou conseguir apagar arquivos gerados? Não consigo mais. Então, tudo que é conectado gera log, gera registro e é possível de identificação. As características dessa certificação digital, então, uma autenticação do documento, capaz de gerar consequências jurídicas, na medida em que a medida provisória trata disso. Não pode ser usado de novo, né, diferente daquele selinho do cartório, que você pode recortar e colar em outro lugar. Aqui ela se amolda perfeitamente o documento e impede que os documentos sejam alterados em suas características, porque, uma vez certificado digitalmente, se há uma identificação de um código hash daquele documento, se houver algum tipo de alteração, será possível identificar. Mas também seria muito injusto que a gente só admitisse provas digitais, documentos, assinaturas digitais em documentos, se todos tivessem certificados digitais. Né? Afinal, estamos falando de uma sociedade, nosso país, por exemplo, quase metade das pessoas vivem sem saneamento básico. Como é que a gente vai exigir que todo mundo tenha certificado digital? A medida provisória criou uma alternativa, que é a possibilidade de uso de tecnologias diferentes. Então, qual que é o raciocínio aqui? Não é a cada nova tecnologia ter uma lei nova para dizer se aquilo vale ou não como prova, mas o uso de tecnologias que possam garantir autenticidade e integridade e possam garantir cadeias de custódia para que a gente possa demonstrar a um juiz que aquela tecnologia é confiável para produzir aquela prova.
Nesse modelo de tecnologias diferentes, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, muitos bancos já estão exigindo biometria, por exemplo, né? Então, uma foto sua no momento de materialização, a coleta do seu dado biométrico, do seu dedo e tal, para garantir que você é você mesmo no momento daquela operação num ambiente digital. É um tipo de tecnologia diferente. A gente está contratando um serviço com um tipo de tecnologia diferente. Então, a medida provisória não restringe só a certificação digital a esse modelo. Alguns princípios legais para entender que o documento vale como prova, existiam vários já na nossa legislação, né? O princípio da ampla defesa está na Constituição Federal, eu posso usar tudo para me defender, desde que não seja ilegal, né, se seja uma prova ilícita, posso usar para fazer minha defesa no processo judicial ou administrativo. Princípio da tipicidade de prova, que está no novo Código de Processo Civil e também estava no anterior, no sentido de que tudo pode ser utilizado como prova, ainda que não previsto especificamente no Código, né, então trazendo a possibilidade de toda a inovação tecnológica. Princípio do livre convencimento motivado do juiz, então o juiz ele pode dar a valoração para aquela prova da forma como ele a julgar adequado e conveniente, mas ele precisa justificar na sua decisão por que ele deu aquele peso, aquela determinada prova. Princípio da liberdade de forma, que está no Código Civil, né, a manifestação de vontade, a não ser que a lei exija, ela pode ser feita, por exemplo, com um ok num contrato digital, não necessariamente a gente exige formas específicas para declarações de vontade, a não ser em situações específicas. E o princípio da equivalência funcional, que é um princípio que não está na lei, mas é um princípio doutrinário que diz o seguinte: os documentos ontem estavam em suporte cartáceo, estavam em papel, e agora eles estão em suporte digital, mas a finalidade e o objetivo do documento continua sendo o mesmo. Se eu tenho uma equivalência apenas entre os suportes, isso não significa que esse documento eletrônico não vai ter valor, né? Então, do ponto de vista de legislação, de princípios gerais de legislação, já estávamos acobertados sobre isso. O novo Código de Processo Civil trouxe uma inovação, porque ele colocou dentro do capítulo de provas uma seção específica para falar sobre documentos eletrônicos. Essa seção específica traz 3 artigos. Tá? Basicamente, esses artigos colocam que, se um processo é em papel e a prova é digital, eu teria que trazer esta prova em papel para o processo. Ainda que o juiz pode avaliar o valor probante daquele documento eletrônico não convertido, né, que a lei chama, que seria o que é digital, assegurando às partes o acesso ao seu teor. Isso é princípio do contraditório, né? Todo mundo tem que ter direito a ter acesso que está no processo, não é grande novidade. E ainda serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica, sem apontar qual é essa legislação específica. Então, esses artigos, por um lado, são muito positivos, no sentido de que agora a gente tem na nossa legislação processual uma previsão específica que documento eletrônico tem valor de prova, mas, por outro lado, foram disposições bastante superficiais, né? Às vezes, o legislador brasileiro, quando ele vai tratar de algum assunto tecnológico, numa lei que não é de tecnologia, parece que ele fica esperando uma entidade superior, assim, né? Deus, Buda, Oxalá, alguém descer aqui e resolver esse problema tecnológico. Isso tinha que estar previsto na lei, né? Como é que a gente preserva essas provas digitais e até tratar um pouco de cadeia de custódia, que não foi colocada pela legislação. Alguns exemplos, né, de como a tecnologia está gerando prova no Poder Judiciário, tem alguns interessantes. Esse primeiro caso dos smartwatches é da Austrália. Nesse caso, uma senhora foi assassinada, é um caso de homicídio. Quem estava com ela naquele momento foi a nora, que disse que a casa tinha sido invadida por criminosos e tal. E com a análise dos dados coletados pelo smartwatch da vítima, coletou dados de saúde, né, pulsação, calor do corpo e tal, se identificou que aquela história que a nora contava não era factível, né? Essa moça está presa hoje por conta desta perícia num smartwatch. Isso foi entendido que era uma prova legítima para demonstrar que aqueles fatos não ocorreram daquela forma. Um outro caso, isso aconteceu na Índia. Uma pessoa pediu uma ordem judicial para que não entrasse na sua casa e argumentou com o juiz que, se essa citação ocorresse por meio de um oficial de justiça no modelo tradicional, demoraria muito, talvez a ordem perdesse a sua efetividade, e o juiz determinou que essa citação fosse feita pelo WhatsApp, e ele entendeu que os 2 tiques azul eram prova legítima que aquelas pessoas receberam aquela comunicação.
Por fim, um outro caso aconteceu aqui no Brasil, super interessante, é uma discussão a respeito de uma relação familiar, né? Uma pessoa dizia que tinha uma relação com... Era um casal e alguém negava a existência daquele casal. E o senhor encontrou lá no Google Street View, até estava vindo para cá hoje, tinha um carro do Google Street View passando aqui na frente, aquela ferramenta do Google que coleta imagens pela cidade, e ele estava varrendo a calçada e o quintal da casa dele, enquanto o carro do Google Street View passou e o fotografou. E aí ele disse no processo, olha, essa senhora está dizendo que tinha uma relação comigo, mas nem o endereço que ela aponta meu é correto, é verdadeiro, eu não moro nesse lugar, né? Como você pode ter uma relação familiar com alguém que você não sabe onde mora. E até o Google Street View já mostrou que eu não moro nesse lugar, porque, afinal, não ia estar varrendo o quintal da casa de outra pessoa, né? Então, serviu como prova para que não fosse paga pensão num determinado caso. Então, o fato é que a tecnologia está aí, nós não podemos lutar contra. Eu acho que a grande questão que se coloca aqui é, primeiro, a necessidade de educação, nos prepararmos para usarmos esses meios digitais de forma adequada. O segundo ponto que a gente precisa colocar é, depois da educação, a gente precisa fazer as coisas de forma responsável, né? É necessário que a gente use todos os instrumentos adequados para que isso possa ser utilizado para fins legais posteriormente. Me parece que o grande ponto de discussão hoje é esse, né? Não é negar a tecnologia. Não, vamos manter tudo em papel porque é ser mais confortável, estamos acostumados. Não. Nós teremos que assumir o desafio que as novas tecnologias nos colocam e teremos que desenvolver novos modelos que façam sentido. Não simplesmente virar as costas e dizer, não, vamos ficar naquele modelo anterior que era mais seguro. Se fizermos isso, estaremos completamente fadados ao insucesso. Seremos excluídos digitais. Bom, era isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. E aí, pensando um pouco em futuro, muito provavelmente iremos usar tecnologia de blockchain para esses registros, né? Aqui no Brasil teve o exemplo que o professor Flores bem colocou. A gente já tem outros exemplos no mundo relacionados a isso, né? Honduras era um país que tinha muita corrupção em relação ao registro de imóveis, porque, por ser um país muito carente, era muito fácil corromper uma autoridade responsável por um registro como esse, e eles começaram a usar a tecnologia de blockchain para registrar imóveis, e aí você não consegue mais ter fraudes, né? Para explicar muito brevemente sobre essa tecnologia, é a plataforma por onde se operam criptomoedas. Esta plataforma garante os registros em cadeias, em blocos, em nós pelo mundo inteiro. Então, adulterar um conteúdo publicado num ambiente como esse, você teria que ter consenso de mais de 51% da rede, que é muito difícil acontecer. Então, me parece que a gente vai migrar para esse modelo de blockchain muito em breve, para vocês terem uma ideia sobre a importância dessa tecnologia no cenário atual. Alguns estudiosos dizem que a revolução do blockchain vai significar para a nossa sociedade o que significou a revolução da internet na década de 90, né? Que impactou na sociedade em geral. E que talvez o blockchain também traga esse tipo de impacto, e o uso de tecnologias de inteligência artificial, inclusive com prováveis impactos nas relações de emprego que a gente conhece hoje, e talvez até mesmo no modelo socioeconômico que nós criamos hoje. Alguns estudiosos falam que a inteligência artificial vai poder automatizar muitos trabalhos, portanto, não vai mais ser necessário seres humanos, e, por conta desta automatização de trabalhos, a gente pode ter aí uma grande possibilidade de desemprego, porque as pessoas não estarão preparadas para esses novos trabalhos. Em contrapartida, alguns estudiosos dizem que talvez essa seja realmente uma sociedade livre, porque as pessoas não vão mais precisar trabalhar tanto. Talvez as máquinas trabalhem por nós, a gente possa trabalhar menos, se dedicar à educação e à cultura e tudo mais. Veremos isso muito em breve. Nossa geração provavelmente vai viver os impactos aí da inteligência artificial. Bom, eu deixo aí para vocês algumas obras. Eu deixo o meu livro Valor Probatório do Documento Eletrônico. É interessante porque até eu fui impactada como autora, né? Eu publiquei esse livro em papel e hoje ele é um e-book que as pessoas fazem download. Então, deixo aí para vocês. Deixo meu perfil no LinkedIn, Camila Gimene, Camila com 2 L's. Eu sempre gosto de encerrar minhas apresentações dizendo que, além de advogada, eu sou professora e eu sou filha de professores. Então, eu acredito muito na função social do professor e da educação para mudar a sociedade que a gente vive hoje, para ter uma sociedade melhor. No meu caso, nem que seja uma sociedade digital melhor, né? Então, deixo aí os meus contatos, me adicionem, eu sempre estarei à disposição para a gente tratar sobre esses tipos de assunto. Muito obrigada.